Muito boa tarde a todos. É uma grande alegria, uma grande honra que eu, o professor Décio, professor de filosofia da área de humanas, coordenada pelo professor Garupi, nós aqui da escola Ana Pinto Duarte Paz, apresentamos a edição 2023 do Café Filosófico. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos queridos alunos da terceira série A, que irão produzir esse debate, né? Então, a palavra de vocês, meus queridos e minhas queridas, um bom café filosófico para todos nós. Meu nome é Gislaine, faço parte do terceiro A, dessa escola maravilhosa. A gente vai iniciar um debate aqui, mas antes, a gente tem que apresentar outras duas pessoas maravilhosas dessa roda. Eu sou a Raíssa, sou do terceiro A, faço parte desse café filosófico. Olá, eu sou a Gabriela, também faço parte desse café filosófico. A gente vai começar ele falando sobre um tema bastante polêmico, entre aspas, porque todo mundo concorda, que é sobre o novo ensino médio. Eu vou passar a palavra para o João. Muito obrigado pela palavra. Não, mas agora vamos tentar entrar no objetivo. O novo ensino médio ele veio do nada, veio despreparado, é uma dificuldade para os professores, é uma dificuldade para os alunos, principalmente para os professores, porque a gente teve que aliar matérias já que existentes com o horário novo, teve que separar turmas, ou por exemplo, terceiro A e B a gente não leciona na mesma turma, só que eu acho que o principal fator que mais me incomodou quando veio essa novidade foi do que a gente tem uma escolha que não é uma escolha. Porque a gente teria que ficar por maioria de turma, e se você quer então esse curso técnico, entre aspas, que foi como foi apresentado pra gente, que a gente tem referenciado um Senai, coisas assim, a gente teria que ir para outra escola também, para muita pessoa ficar fora de mão. Já tem pessoa que é fora de mão, a gente pode falar, por exemplo, o Samuel, que vem lá de Campo Limpo estudar aqui, entendeu? E é assim, também meio chulo a questão assim, do conteúdo. Eu não consigo falar que é chulo por parte do profissional que está passando o material pra gente, mas eu posso falar que o material ele vem com bastante faltas de algumas coisas. Inclusive ontem à noite eu vi falando sobre a parte de tecnologia. Tava passando televisão lá. E tava referenciando a escola estadual lá, e lá tudo bonitinho. Porque tá aprendendo a atualização do sistema, e o caramba, e lá mexendo nos computadores. Inclusive não eram igual os nossos Chromebooks aqui, que eu acho que é uma coisa que é padrão, né? Deve ser padrão, seria o correto. Mas parecia ser uma coisa ali mais nova, mais bem trabalhada. A aula estava sendo explicada, vamos colocar assim, com material mais rico. Aqui também a gente tem a falta desse material, também tem por falta de interesse os alunos. Eu não vou defender, eu também não vou ser aqui hipócrita, porque isso também afeta quem são os alunos. Os alunos, por conta de toda essa dificuldade, muitos ficam se martirizando por causa da pandemia, também tem a parte do aluno não querer se interessar, por conta própria. Ter a opção de não querer participar, ter a opção de não vou fazer, enfim, não posso colocar palavras chulas, como o nosso apresentador falou, mas não vou ligar para a aula. Isso todo mundo entende, é unânime. E isso é um ponto, dentre vários outros, né, que me irritou bastante. Só que também uma coisa que eu acho que marca a nossa geração, inclusive, não sei se vocês concordam comigo, eu estava falando com o Gui, os moleques esses dias, e a gente é uma geração que a gente sempre pega o término de uma e o começo da outra. A nossa geração ela é muito marcada por transição. Então a gente nunca é uma coisa, a gente vai ter isso aqui. A gente tem sempre o começo e o final de alguma coisa. Então eu acho, não sei se também é uma coisa minha, né, porque é comum cada geração expressar a própria dessa forma, mas eu acho que a gente tem que se adaptar muito mais às coisas que acontecem hoje com a gente, do que é passado, por exemplo. Eu sou muito mais a favor do ensino que a gente estava tendo, do fundamental ao médio, né? A gente começou com esse negócio no segundo ano, parece, não foi? O nosso primeiro ano até então foi comum. Primeiro ano a gente escolheu, aí no segundo a gente já começou a ingressar. No segundo ano a gente colocou em prática. Eu preferia as minhas aulas de sociologia completas, as minhas aulas de filosofia completa, até as matérias de química, física, as quais eu não tinha tanta facilidade, mas eu tinha, acho que não sei se é a palavra correta, mas eu acho que eu tinha uma regularidade melhor, entendeu? A gente conseguia trabalhar melhor. Também eu acho que por causa do ensino médio fica um pouquinho mais difícil de você identificar o seu projeto de vida, porque pelo fato da gente ter todos os tipos de matéria,
a gente tinha muito mais opções para saber qual caminho seguir. Agora, como a gente tem um tipo específico de matéria, como vou dizer, um lado específico para a gente ir, um caminho pré-determinado, fica um pouco mais difícil. Porque às vezes aquele não pode ser o lado que eu quero seguir, entendeu? Então eu acho que fica mais difícil por causa disso. Só que aí, com essa questão que ele levantou, vem o quê? Ah, mas era de uma escolha. Então, por exemplo, o Eloy, que é aqui perto. Se eu, por exemplo, quero fazer alguma coisa, sei lá, uma coisa genérica, relacionada à administração, por exemplo, e o Ana Paz não fornece esse itinerário, o correto seria ir lá no Eloy Chaves aqui perto e buscar esse itinerário. Só que o Eloy Chaves, não sei hoje em dia, mas como algumas outras escolas, tinha uma falta muito recorrente de professor. Isso muitos alunos reclamavam. Mas ele falou sobre a acessibilidade, entendeu? Então sei lá, é isso. Incluindo mais alguma coisa que o João disse, eu acho que também no novo ensino médio tem um negócio da gente perder matéria essencial para aprofundar em algo que a gente queira. Mas, tipo, quem escolheu humanas vai para sociologia, então você vai aprofundar em sociologia, até não tem mais o que você estudar em sociologia. Tanto que tem matéria que a gente estuda a mesma coisa em todas as matérias, tipo assimilação e aculturação. Eu já estou cansada de saber o que é aculturação e assimilação, e tem em 2 ou 3 matérias isso. Então, mesmo a gente tendo química, por exemplo, no 2º ano e física no 2º ano, eu acho que essas matérias seriam essenciais no 3º ano, porque, querendo ou não, a gente está migrando daqui para o vestibular, Enem, mercado de trabalho, e a gente precisa saber isso, e tem muita coisa que eu não lembro, que agora seria um momento ou de aprofundar ou de retomar, principalmente porque nós fomos afetados muito pela pandemia, porque a nossa série a gente saiu da pandemia e entrou no novo ensino médio. Então, a gente saiu de uma defasagem, que a gente não aprendeu o que a gente deveria ter aprendido em matemática, português. Não lembro se a gente tinha química no 9º ano, não tinha, né? Então, a gente saiu de coisas básicas que a gente não aprendeu, ou a gente aprendeu, porque era pela internet, muita gente não assistia. E a explicação dos professores também não era a mesma coisa que, por exemplo, se fosse no presencial, era ruim. Resumindo, era ruim. Então, eu acho que tirar essas matérias essenciais, seja para o pessoal de exatas tirar filosofia e sociologia, ou seja para o pessoal de humanas tirar física e química, é algo muito sem sentido, porque, querendo ou não, a gente precisa, a gente tem que ter. O Enem vai pedir, o vestibular vai pedir. Então, pode até ser que você pode até incluir o novo ensino médio, mas incluir daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, com o pessoal que deu para retomar um pouquinho, o pessoal do 8º, o pessoal do 7º, que deu para retomar. Não com a gente que já estava entrando no ensino médio e já estava desandando, aí veio isso, já desandou mais. Para mim ficou muito estranho. Bem, acho que todo mundo aqui concorda que a entrada do novo ensino médio logo após a pandemia é algo que prejudicou a gente, que já tinha uma grande defasagem. Isso vai prejudicar a gente demais. Porque convenhamos que aqui a gente perdeu o quê? Uns 2 anos de conteúdo com a pandemia? Foi 2 anos de conteúdo que a gente perdeu. Porque a maioria, por mais que a gente tenha a aula online, a maioria aqui não assistia, não participava. E como a gente tinha cumprimentado que a qualidade da aula era ruim, era justamente por causa da situação. A qualidade da aula era ruim por causa que afetava vocês como professor também. Não tinha como eu catar e vocês passar uma aula completamente boa, cheia de qualidade, porque vocês também estavam cheios de coisa na cabeça. E não adianta vocês passar a aula pra mim com cheio de coisa na cabeça, ou não. Não quero. Ah, desculpa. Ou não, porque eu também estava cheio de coisa na cabeça. Já escutei, por exemplo, aqui, vou chamar na conversa, da professora Andréia, que participaria e corria atrás de quem quer. Eu acredito nessa fala dela. É verdade, isso aí. Porém,
Cada realidade dentro de casa é uma. Eu tinha que muitas vezes ajudar com as atividades da minha irmã menor de 4 anos, que na época estava com 3, por causa que ela estava frequentando creche. E era uma atividade que eu tinha que entregar semanalmente, por causa de ser criança, tem toda aquela observação maior, etc. Então eu tinha que ajudar, né? Porque a realidade é essa, não era uma obrigação nem nada, era uma questão de ajuda, assim como eu também era ajudado. Por causa da realidade dela de trabalho, entendeu? Minha mãe, vou dar uma adenda, ela é vendedora, então ela teve que se adaptar também às vendas online. Muitas vezes vira e mexe reunião, venda presencial e por aí vai. E é uma dificuldade que ela aparece por causa de administração de tempo. E aí eu tinha que cuidar de uma coisa, e aí manter casa, o que todo mundo faz. Porém, eu fui uma das pessoas que eu consegui me adequar bem depois. Eu tomei porrada pra caramba pra conseguir me adequar. Tomei porrada do próprio, do que a gente usava, Google Classroom, né? Que a gente utilizava, entendeu? E vocês não são a geração da tecnologia, mas a gente vai ser bem franco com vocês. A gente não usa essas coisas pra nada. Entendeu? Pra nada que deveria ser usado. Isso eu também acho que também é por conta da fase. Pô, 17, 18 anos, de 10 pessoas, 2 que vai aproveitar disso. O extremo que a gente fala. E o mais chato é ter consciência desse erro. Só que a consciência desse erro não muda. O que eu também acho que é uma geração marcada por isso. Se eu fosse colocar essa mesma ponta de tecnologia na geração anterior, como eu posso colocar ali dos professores, eu não sei se a efetividade seria a mesma, se a atenção seria a mesma, se seria melhor ou pior. Por ego deles, eles dizeriam que seria o melhor ou não, mas aí vale da minha parte também, entendeu? Mas eu acho que é uma discussão que ela fica muito aberta. E fora a pessoa que desandou completamente, eu posso me dizer uma delas. Eu me achava um aluno mais focado e mais dedicado. Tem professores aqui hoje que me falam isso. E eu não discordo. Às vezes eu brinco tudo, mas eu não discordo. Só que eu acho que conforme o tempo vai passando e vem muita coisa para você assim, muita coisa em cima de você, você não sabe muitas vezes discernir como você tem que fazer e quando. Aí você fica preso, aí você começa a fazer as coisas nas pressas e quando você vê, você já está atolado. Entendeu? Isso muito acontecia com atraso de entrega de atividade nesse tempo, como entregar, aí justificava meio, aí a escola por parte fornecia, a gente consegue fazer aqui a entrega presencial, que também ocorreu, que muitos alunos tiveram que vir fazer isso. Também tinham, por exemplo, o tanto faz, tanto fez. Eu vou copiar isso aqui, Ei, Brian, passa para no WhatsApp, você fez? Não fiz, passa para nós, já era, tá feito. Eu acho que um ponto que a gente deveria levar em consideração foi que a pandemia ela mostrou o poder da mídia. Ela mostrou como a mídia poderia influenciar a nossa vida e na vida dos demais. Acho que como todo mundo pode ver, a pandemia, apesar de trazer muitos malefícios, ela também trouxe alguns benefícios, como o poder da mídia e como ela afeta na gente. A gente, por exemplo, viu que mesmo não tendo aula física, a gente conseguiu aula online. Isso é algo que a mídia trouxe pra gente. Não só isso, como também a gente foi mais introduzido no meio digital. Por exemplo, a gente foi mais nas redes sociais, a gente explorou mais esse ramo. Isso abriu muitas discussões e aspectos. Por exemplo, abriu aspecto para discussões online, debates online, e um deles foi sobre a discussão em relação ao aborto. O aborto a gente tem que ser bem direto. O que se trata do aborto? Além da questão física, né, do questionar sobre o corpo, a gente tem a questão religiosa. A questão religiosa é o que manda nessa discussão, por causa que é dela que a gente traz tudo a questão do concordo ou não concordo. Eu, João Vitor, eu não concordo nem discordo. Aí vão falar, tá em cima do muro, vagabundo, não quer decidir qual lado. Só que eu acho que pra mim depende muito do contexto. Eu sou uma pessoa que eu apoio a questão do aborto em caso de primeiro estupro, que é óbvio, e gravidez infantil. Porque se eu for perder 2 vidas, é melhor perder uma só do que 2. Correto? É a minha visão. Só que eu acho que é uma coisa que no lugar que a gente vive, e aí o povo vai falar, nossa, tá querendo ferrar o Brasil. Mas não é só no Brasil, isso fosse qualquer lugar. Porque assim, eu acho que o ser humano, ele tem uma coisa nele muito forte de sempre querer comercializar tudo, para tomar vantagem em cima dos outros. Isso é para qualquer contexto ou coisa. Então quando a gente fala, vamos liberar o aborto, para mim catar e liberar, eu tenho que tornar o aborto um ato público, medicina pública. Eu vou ter que integrar ele no SUS. É o nosso melhor veículo, acho que no mundo público, né? Eu não sei que tem, de medicina pública.
Porque, para quem não sabe, os outros países, isso é privado, isso não é alguns, a gente não tem isso público igual a gente tem aqui. A gente reclama pra caramba, mas quebra assim um grande no galho, quebra uma árvore, né, como a gente pode colocar como expressão, mas como todo sistema tem os seus defeitos. E para mim pegar e integrar isso aqui, vai o quê? Custo. O que o governo menos quer? É abrir custo pra gente que é aqui em sociedade. Isso em questão de tudo também. A gente fala isso em questão de fármacos, sempre tem nos jornais aí, vamos colocar menores, colocando essa questão, a UPA está mal reformada, a UPA falta isso, falta aquilo, nos próprios hospitais de linha, em algumas ocasiões. Então aí eu coloco o aborto lá, tá? Eu tornei público. Pessoas com a insatisfação do serviço público vão privatizar esse serviço. Logo, em contrapartida, eu tenho eu posso gerar uma área de profissionalização, se eu vou colocar assim. Porque se eu for profissionalizar, o mínimo que eu tenho que ter é capacidade para executar essa função. Aí a gente vai mais um custo aí. Aí eu tenho o custo do serviço. Além do custo do serviço, eu tenho a confiabilidade. Isso é uma coisa muito séria, porque pessoas que tentam isso clandestinamente, a gente tem até dados de morte. Isso não é novidade para ninguém. E eu acho isso. Então, eu acho que, se eu cato o torno isso público, eu tenho esses problemas. Eu tenho o público, o acesso, a lotação, porque isso não é uma coisa que ocorre pouco. E eu também tenho, como jovem falando, a parte emocional do jovem. Se eu libero isso só por liberar, eu vou ter inúmeros bestas, para não falar, acho que posso falar idiota assim, que vão querer ter atividade sexual aí sem camisinha só por ter e falar, qualquer coisa eu vou ali no médico, aborto e já era, não tenho filho. Até porque a nossa geração, se eu for comparar no quesito responsabilidade e no quesito ter atitude com as anteriores, eu vejo ela como muito preguiçosa, como muito quieta. Isso até se encaixa no que a gente estava falando aqui sobre o ensino médio também. Uma contramedida contra esse tipo de libertinagem, na minha opinião, seria o quê? Quando o aborto se tornar algo público, a gente pegar acompanhamento psicológico para liberar a pessoa. Se a pessoa não passa nesse acompanhamento psicológico, ela não está liberada para o aborto. Isso para mim seria uma das contramedidas contra esse tipo de libertinagem. O João disse recentemente, no meio dessa conversa, no começo, ele falou que tem o quesito monetário, né, que tem os gastos, aí como você abordou o tema psicológico, aí já vem outro gasto, que você tem o gasto com o quê? Com a galera que vai estar responsabilizada por ter esse tratamento psicológico e talvez, mesmo sendo algo público, obviamente vai ter o gasto em algum momento, seja com remédio, seja com alguma coisa, e isso também vai acabar vindo outros gastos, entendeu? Mas você não concorda que deveria aplicar o mesmo sistema que aplicou no SUS? Então, aplicando o mesmo sistema, o valor monetário seria arcado pelo governo. Então seria depende do governo e da verba que ele vai disponibilizar. A gente tem verba, o nosso país tem verba para abrir isso ali. O problema é, o governo, exatamente, não utiliza para isso. Se eu não me engano, eu tinha visto faz um tempo já, esse valor não deve ter mudado, se mudou foi pouca coisa, entre aspas, né? Mas o Brasil, com venda, exportação e tudo, ele faz, acho que, não sei se era 2,3, mas deve ser bem mais, de trilhões, todo ano, para você, cidadão me assistindo, todo ano. Então se você falar que o Brasil é um país pobre, tá mentindo, o Brasil não é um país pobre, é o dinheiro muito mal administrado propositalmente. Entendeu? Então, porque isso também aparece muito naquelas falas que eu estava falando atrás da falta das condições estruturais para os lugares de saúde. Isso acontece mais, isso das reclamações. Por causa que fala, mas eu vou tirar esse dinheiro da onde? Dinheiro tem sobrando, velho. Tem sobrando. Só que os caras não mandam para nós porque os caras querem ferrar nós. Isso não é novidade para ninguém, não vou também dissertar porque isso todo mundo sabe. Isso é uma coisa que é incrível dizer, mas faz parte da nossa cultura ter essa consciência. E também faz parte da nossa cultura como massa, também influenciada pelos tempos
de não, vamos colocar uma falta de preparação ao cidadão, de não questionar e tomar atitude sobre isso. Porque se eu pego um país com 200 milhões e poucos de habitantes e falo, ó, o bagulho vai ser diferente, nós vamos mudar, pelo menos para ficar estável para todo mundo, não perfeito, porque perfeito nada fica. Mas a gente já tinha uma mudança e a gente poderia até estar falando de outro assunto aqui. Bom, continuando com o assunto aqui que os meninos estavam falando, eu sou também igual o João. Eu sou a favor, mas eu não sou a favor. Eu sou a favor em que motivo? Em que questão? Em todas baseadas em lei. O aborto ele é liberado para 3 casos, que é quando o bebê ele não tem cérebro, quando a mãe e o bebê correm risco de vida e em caso de estupro. Estupro não tenho que dialogar sobre, né? Porque pra mim é isso e acabou. E as outras negócios também, as outras opções. O que bate é o seguinte, na legalização do aborto, por exemplo. A gente vai ter que ter um sistema muito preparado para isso, que é algo que a gente não tem. O SUS não é preparado para isso. Que é, por exemplo, o que o João citou. Se as pessoas lá fazem coisinhas porque tem o argumento de que, depois eu aborto. Se eu engravidar, eu vou lá e aborto. Mas não é assim. Eu só vou corrigir minha fala, que também não vai existir tanto por causa desse problema do SUS. Então a pessoa vai pensar 2 vezes, porque se demora 3 meses pra mim reaver uma consulta minha no postinho aqui, 3 meses depois que eu marquei, isso foi coisa leve, isso foi coisa de rotina, né? Isso foi... Entendeu? Não, aí a gente chega primeiro por causa que é tido como urgência. Mas coisa simples, eu demoro quase 1 ano, né? Tem gente que espera 1 ano, cidadão. Entendeu? Imagina uma questão como essa. Então, assim como eu vou ter um lado que vai pensar 2 vezes antes de testar isso, eu vou ter o outro lado que vai querer desafiar simplesmente por causa que, eu faço o que eu quero. Isso também se dá muito à educação dentro de casa. O que, na minha opinião, eu acho que é uma outra coisa que a gente pode atrelar com isso, pra gente manter o debate, é uma coisa que, pra minha casa, ela vem ficando fraca, em comparação ao como eu fui educado. E a gente volta naquele argumento besta, que ninguém é perfeito, ninguém é e ninguém tem que ser, mas a gente tem que ter noção, como responsável por sociedade. Porque quando a gente faz parte de sociedade, a gente não é responsável só pela gente. As atitudes de todo mundo impactam direta ou indiretamente na questão dos outros. Isso também não é novidade para ninguém. Mas, vou passar a palavra para a Gislane. Aí engatando um assunto que eu achei interessante, que me veio aqui na mente, que conclui num negócio que o João falou, é a coisa de não ser debatido em casa esse tipo de assunto. Muitas famílias não debatem o assunto sexo ou qualquer coisa envolvida com sexualidade dentro de casa. E é por isso que é muito importante ser debatido em escola. Só que, assim como existem as pessoas, tudo, tem as pessoas contra e as pessoas a favor. E assim como tem a favor de que o sexo, a sexualidade e etc. seja debatido em escola, tanto para você não fazer coisas erradas, isso é de extrema importância. Então, eu não sou a favor do aborto. Como a Gislane tinha falado sobre o assunto da família, né? Que bastante gente não tem a comunicação dentro de casa. Talvez isso daí pode afetar alguma coisa, né? Eu acredito que afeta. E assim, eu vejo um lado assim, no mundo que a gente está vivendo hoje, na época da minha mãe, como ela fala, né? Na época dela não tinha muito esse assunto de um beijinho na praça e já passava. Era isso que na época dela prevalecia. Hoje em dia já não é, né? Hoje em dia é bastante coisa. Então, se a gente liberar o aborto para todo mundo, tipo, for uma coisa aberta, bastante gente não vai valorizar, né? Tipo, qualquer coisinha vai querer já abortar. E eu tenho meus princípios, né? Eu acredito em Deus, né? Claro. E tipo assim,
Eu aprendi assim com meus pais, sempre aprendi, talvez alguém me julga, mas eu tô falando meu papel, gente. Eu aprendi assim, que só Deus pode tirar a vida, né, da pessoa. Então, eu acredito, no meu ponto de vista. Meu nome é Isabelle, eu sou terceiro A. Eu achei bem interessante certos comentários aqui e concordo com eles, sim. Com outros não tanto, mas concordo, sim. Ela citou a palavra lei. Lei é uma coisa que a maioria das pessoas assim, não tem noção. Então eu fui atrás para pesquisar porque eu realmente fiquei curiosa. Aqui está falando aqui sobre que é controlar o comportamento e a ação dos indivíduos de acordo com o princípio daquela sociedade. Então, mesmo que não esteja uma lei específica dizendo, sendo dentro dos princípios ainda vai ser aceito, correto? Então, mesmo que não exista uma lei específica de acordo com o motivo da pessoa abortar, ainda se a gente tiver um princípio correto, tem como. E independente se tiver algo, se não tiver mesmo algo específico, ainda vai ter como, porque já existe em algum lugar, não lembro que minha mãe estava falando pra mim, que a mulher pode abortar. Eu não apoio o aborto, beleza. Mas, assim, eu também não apoio... É um ponto meu, mas eu tento não pensar nesse ponto. Eu não apoio o aborto, beleza. Só que eu acredito, assim, que quando eu... tipo assim... Quando a pessoa é estrupada, é muito difícil uma mulher, exemplo, uma mulher que ela é evangélica ou que ela não apoia o aborto, ela querer tirar a criança. Então, é uma coisa de se pensar, sabe? Eu penso o contrário. Eu acho que é por causa desse, como eu já falei anteriormente, sobre a questão da religiosidade. Só que, se eu pegar, por exemplo, você, posso utilizar você como exemplo? Vai ser utilizado. Aconteceu um episódio com você foi estuprada, certo? Você vai gerar essa criança? Você, pelo seu ponto de vista, crendo na sua religiosidade, você me apontou que sim, porque seria difícil para você abortar. Só que, como que eu tive a origem desse estuprador? Com uma má formação na questão de educação, na questão de noção, certo? É uma coisa que para mim faz muito sentido, eu não posso apontar dados, mas para mim faz muito sentido eu ter um estuprador seguido de outro. O que eu quero falar com isso? Eu tenho uma mulher que foi estuprada, ela gerou essa criança com a ausência de pai, com o próprio trauma do ocorrido. Isso influencia muito no caráter, não no caráter, no psicológico, né? Uma palavra melhor, da própria mãe. Isso vai influenciar na realidade da criança. E aí, dependendo do lugar da moradia das crianças também, do acesso delas às coisas, eu vou alavancar isso a cada vez mais problemas, a coisas piores. Isso se adequa a gente colocar a criança para trabalhar em boca de fumo, como olheiro, não precisa estar ligada diretamente a um traficante. Ninguém vira traficante direto. Entendeu? Para começar a vender, porque primeiro, o povo acha que é só você chegar lá e trabalhar, e não é assim. Você tem que sustentar seu trabalho. Se você quer ser traficante, primeira semana que tá traficando, você foi preso, irmão, esquece. Então, eu fui atrás, tá? Só pra confirmar aqui que eu já tinha dito, é verdade. Sim, aborto é permitido no Brasil, apenas em 3 casos: gravidez de risco à vida da gestante, gravidez resultante de violência sexual e anencefalia fatal. Oi, eu sou a Ana do terceiro A e eu tenho uma questão assim que eu penso, tipo, por exemplo, vocês falaram que vocês são a favor, só que não 100%, assim. Eu sou mais a favor do que contra, porque tem a questão de, tipo, eu não posso abortar, a pessoa não aborta, só que quando gera criança, vai os maus tratos. E aí, em questão disso, eu sou bem mais a favor do que contra, porque, obviamente, ainda mais em caso de estupro, ainda mais por, tipo, criança, não tem nada a ver. E vou citar, por exemplo, o que aconteceu naquela criança, onde os crentes, eu não sei que religião eles cercaram e não queriam deixar ela fazer. Eu acho que religião nem tem que intervir nisso, ninguém, na verdade, até porque não foi eles que passou, foi
né, a criança, a pessoa. E é isso que eu sou mais a favor do que contra, porque também vai gerar e vai ter os maus tratos, abandono e essas coisas. Se cada um de vocês fosse o fruto do estupro e do aborto? Aí dependeria do como a mãe ou o pai agiu em relação a nós. A criação da pessoa. Você não estaria aqui agora. Olha, mas se fosse pensar por esse caso, lembrando o que a Luana disse, e sobre aborto, abuso, essas coisas, dentro, em si, eu não ia querer viver se fosse pra mim sofrer. Então, se a mãe precisar abortar a criança, se ela for sofrer, eu acho que ela não ia querer sofrer. Eu discordo um pouco, porque pra você dar sua opinião, você tá viva. A questão do que a pessoa, você escolheu, você prefere o quê? Você prefere morrer do que sofrer. Quando você aborta, você não dá essa liberdade pra pessoa escolher. Você já tá tirando ela no começo. Você concorda com isso ou não? Sim, eu concordo, porém, a gente, ainda assim, se a mãe abortar... Fica aqui os meus agradecimentos à Escola Ana Pinto Duarte Paz, ao nosso PCA Garupi, né? A nossa gestão que sempre apoia a ação dos professores sob todos os pontos de vista. E principalmente o protagonismo dos alunos. Muito bem lembrado. Isso que a escola integral faz com os alunos. Exatamente. Muito bom. Muito bem lembrado pelo João a questão do protagonismo. Sem os nossos alunos nada se realiza, né? Nós professores, nós somos orientadores, nós somos mentores, nós passamos as devidas orientações. Então, fica aqui os meus agradecimentos e até a próxima edição do nosso Café Filosófico.